Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Depois de uma semana aí que a gente não teve aula, né, por conta do feriado de Corpus Christi, na aula de hoje eu venho trazer o conteúdo que seria referente àquela semana, né? Então, houve uma pequena alteração aí no nosso cronograma, tá? Mas a gente está adiantado com relação à matéria, né? Digamos que estamos, né, no tempo correto. E na aula de hoje nós vamos entrar, né, na filosofia moderna, né, mais especificamente na filosofia, né, política moderna. Vamos trabalhar aí com o Nicolau Maquiavel e com alguns dos principais contratualistas, né, o Hobbes, o Rousseau e o John Locke. E por ser, né, quatro autores aí com uma bibliografia bem extensa, obras, né, bem complexas, eu vou tentar sucintar ao máximo, né, nas principais obras e nas principais ideias desses autores, tá? O que eu vou me delongar um pouquinho mais vai ser o Maquiavel. Bom, o que caracteriza, né, essa filosofia moderna, tá? Tanto na área científica quanto na área política? É um rompimento, né, com o pensamento medieval, tá? De buscar na fonte, né, dos antigos o conhecimento, né, e de não aceitar mais as verdades que eram ditas pela Igreja Católica. Isso foi um dos pontos aí de conflito, né, entre a Igreja Católica e vários pensadores modernos, né? Porque a Igreja Católica não é que ela não aceitava mudanças, não aceitava novas ideias, ela não aceitava é que ela não fosse a detentora dessas novas ideias, né? Que ela não fosse a possuidora dessas verdades. Ela estava se sentindo ameaçada, né, por outras pessoas estarem, né, divulgando o conhecimento, e esse conhecimento não está partindo mais, né, da igreja. Tá? Quando temos ali, por exemplo, né, o Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, né, com as suas teorias, né, heliocêntricas, né, que a Terra era redonda, que a Terra girava em torno do Sol, enfim, e a igreja perseguindo, né, eles, assim como outros. O Nicolau Maquiavel mesmo vai ser uma pessoa que vai ser perseguida pela Igreja Católica, é porque aquilo não partiu dela, né? Não foi a igreja que está falando, outra pessoa está, né, dizendo, então está tirando o monopólio do conhecimento da igreja. E isso, né, era pisar no calo da Igreja Católica. Então, nas filosofias aqui modernas, nós vamos ter também um foco, né, nas questões terrenas, né, nas questões científicas, né, um distanciamento das questões ali teológicas, né, na razão ali associada à teologia, né, à fé, vai haver um certo distanciamento. Tá? Não é que a igreja vai perder força, né, mas nesses campos aqui, ela acaba perdendo, né, o seu monopólio. Né? Outras pessoas passam a questionar mais, né, o conhecimento aí que era divulgado pela Igreja Católica. Tá? E aí, com, né, o passar do tempo, esses pensadores aí da Idade Moderna vão falar que, né, a Idade Média era a idade das trevas, né, onde que a igreja não permitia que as pessoas pensassem, né, de forma diferente, né, dela, e que, né, os seus séculos, né, em que eles viviam eram os séculos aí das luzes, né, o século aí dos iluministas. Bom, então vamos lá. Na aula de hoje, filosofia política, tá? E um principal representante dessa filosofia política, né, a iniciar esse movimento aí, podemos dizer que foi Nicolau Maquiavel, né, que aposto que muitos de vocês, né, já tenham ouvido falar, né, já tenham estudado, já tenham feito questões sobre Nicolau Maquiavel, que viveu aí entre o século XV e XVI, né, na Itália, em Florença. Florença que era dominada ali, né, pelos Médici, né, a família ali dos Médici,
A Itália era dividida ali em vários reinados, né, ducados, então não era um estado ali unificado, né, inclusive tinha um território ali que era, né, de domínio ali do Papa, e o Maquiavel era um secretário, né, um diplomata ali que trabalhava para os Médici. Então é, a sua principal obra, que é O Príncipe, né, ele inicialmente não era um livro, né, foi compilado depois, né, e editado em forma de livro, mas ele era um manual, né, como que foi escrito como um presente do Maquiavel para, né, o príncipe, né, herdeiro ali dos Médici. Me fugiu o nome agora dele aqui, mas não é relevante, né, para o assunto aqui. Então ele entregou esse manual. E nesse manual, né, o Maquiavel ele escreveu formas, né, do príncipe conquistar, né, poder e manter esse poder. Né? Maquiavel vai até dizer que manter o poder é muito mais difícil do que conquistar. Então era um manual, né, um manual de instruções de como se comportar, né, diante aí, né, do poder, diante, né, do estado ali em que o príncipe assumisse, né, um governo. Tá? Então, olha só, o Maquiavel ele vai se consagrar, né, com a sua obra O Príncipe. Todo mundo conhece Maquiavel como o Príncipe, mas ele, né, também era um dramaturgo, né, um historiador, e ele vai escrever algumas peças, né, de teatro, uma muito famosa aí, Mandrágora, tá? Mas o principal mesmo, né, de Maquiavel é O Príncipe, que é um tratado, então, de como se deve comportar o poderoso aqui, né, ou seja, o rei, né, a pessoa que estiver no poder, para se manter por um longo período no poder. Tá? Então, o foco da obra de Maquiavel é assuma o poder e mantenha esse poder. Tá? Não importa a forma que você vai fazer para se manter no poder. Tá? Então, essa é a essência, né, de Maquiavel. Maquiavel ele vai, né, se apoiar aqui nas questões de Platão, que condenava a pleonexia, né, o desejo insaciável de mais poder, riqueza e prazer, que atrai várias pessoas. Né? As pessoas, quando estão próximas, né, do poder, elas sentem, né, o gostinho saboroso do poder e, né, acabam mostrando ali, né, sua face, acaba às vezes traindo, né, as pessoas, né, mostrando ali seu lado ali mais obscuro, né, digamos assim. Então o Maquiavel ele vai trabalhar, né, em cima, né, dessa ideia aqui de que as pessoas querem, né, assumir esse poder, quer, né, ter esse poder, e o príncipe deve evitar essas pessoas, deve saber lidar, né, com essas pessoas aí para evitar que ele seja traído, né, lá na frente. O Napoleão Bonaparte, né, no século XIX, ele vai ler o príncipe, tá? E vai fazer anotações, né, na sua obra, né, no seu livro, que depois vai ser até compilado em um livro com as notas de rodapé, né, dos escritos de Napoleão. E ele vai afastar, né, quem? O seu irmão, né, do poder ali, né? Ele vai dar o reinado ali da Espanha para o seu irmão José Bonifácio, né, José Bonaparte, tá? Porque dessa forma ele tira, né, o seu irmão de perto dele, tá? Ele resolve uma questão ali, porque poderia ser que o seu irmão, né, em algum momento, visto o poder que Napoleão tinha adquirido, né, quisesse aquele poder para ele. Né? Quantos filmes, né, quantas histórias a gente não vê isso? Né, de uma pessoa que é próxima, às vezes, do rei, querendo trair para assumir o lugar do rei, ou de uma pessoa de poder, de prestígio, uma empresa. Então, o Maquiavel ele se apoia nessas questões aí, né? Que as pessoas têm esse desejo insaciável de poder e que, né, os governantes, as pessoas que estão no poder devem estar preparadas ali para preservar o seu poder e lidar com essas pessoas. Bom, então ele vai escrever O Príncipe para o Príncipe.
né? Então escreve aí, né, para o príncipe, é um presente para ele. E, como eu disse, é um manual, então nesse príncipe, né, nessa obra, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Tem na internet, vocês acham fácil, é bem pequeno, né, por ser considerado um livro, ele vai ensinar como sobreviver na selva humana, né? Então ele usa essa alegoria aí, né, da selva humana. Inclusive ele vai, né, dizer que o rei ele precisa ter a força de um leão e a astúcia de uma raposa, né, para lidar aí com as questões, né, do dia a dia, tá? Então ele faz essas referências aí com a natureza, né, com a selva. Maquiavel foi compositor de grandes questões e observações, né? Então não dá para falar de filosofia política sem trabalhar, né, com Maquiavel, né, que foi um grande propositor aí, né, de novas formulações, e Maquiavel traz ideias, né, até então inovadoras ali para a época. E até hoje, né, o pensamento de Maquiavel ele influencia muitos, né, governantes. Então ele vai compreender que o modo dos governantes para ter controle do poder. Então você precisa entender, né, como que funciona, né, toda a estrutura ali de poder das pessoas, né, que fazem parte dessa estrutura, para que você tenha o poder, né, o controle desse poder total, né, que você não seja dependente de outras, né, pessoas. Maquiavel ele vai morrer 21 de junho de 1527, pobre e despojado dos cargos públicos, ao choro de poucos amigos. Né? Daqui é só mesmo um adendo aí, né, para fechar a biografia de Maquiavel. Então vamos falar agora do contexto, né, em que o Maquiavel estava inserido, né, e que influenciou ele a escrever essa obra e a sua contribuição. Então, o cenário, já tinha comentado com vocês, era de uma Itália dividida, né, em vários estados ali, né, ducado, república, reino, né, então ela não era um estado unificado. E aqui em Florença, que era onde que ele nasceu e viveu, né, que estava sob domínio ali dos Médici, estava sendo ameaçada pelo expansionismo dos Borgia. Tá? Então, isso talvez tenha influenciado ele também a escrever esse manual, né, e dar lá para o príncipe herdeiro dos Médici, falar assim, olha, você está correndo risco de perder, né, o seu poder, então você precisa, né, saber agir, né, da forma correta para preservar esse poder que você vai, né, ganhar aí no futuro. Tá? Qual que é a época? A época aí, né, do Renascimento também, né? A Itália é o berço ali, né, do Renascimento, onde que várias obras dos antigos, né, vão chegar, né, na Europa, né, vai ser por meio dos portos italianos, né, principalmente. Então, o cenário aqui, né, vem aí do século XV, né, século XVI, o período ali em que ele viveu, tá? E ele, né, tem algumas ideias, né, tanto no cenário, não só Maquiavel, quanto outros intelectuais, tá? Mas aqui, principalmente Maquiavel, que era, né, de livrar das disciplinas intelectuais da Idade Média, ou seja, daquilo que era ensinado ali pela escolástica, né, pela Igreja Católica, né, fazer uma separação, né, deixar aquilo de lado e começar a pensar de forma ali mais pragmática, né, mais terrena, né, deixar o lado espiritual ali, né, mais de lado. O segundo ponto é o conhecimento não ser mais transmitido, então, pelo poder cristão, mas estudado diretamente na fonte pelos humanistas. Então, mostra essa transição aí, né, do renascimento, né, cultural, onde que os intelectuais ali da época vão buscar esse conhecimento diretamente, né, da fonte dos antigos, né, dos gregos, dos romanos, e não mais, né, adquirir esse conhecimento da forma com que a igreja queria que eles aprendessem. Tá? Então, a 1 e a 2, elas, né, esses dois pontos aqui se assemelham, né, separar isso. E o terceiro ponto era a desmistificação dos poderes temporal e espiritual. Né? Para Maquiavel, uma coisa tinha que ficar muito clara, né?
quais são as limitações, né, do poder papal, do poder do imperador, do poder do rei, né, que houvesse essa separação, essa delimitação, né, da influência e do poder que cada um poderia exercer. Porque durante a Idade Média havia uma confusão muito grande, né, do poder papal, do poder da igreja, está misturado ali com o poder dos reis, o poder ali dos nobres, né? O Papa queria, né, ter esse poder temporal também, né, e não mais ser apenas, né, como se já não bastasse, né, ter o poder espiritual em suas mãos, tá? Então, na Idade Média, na Idade Moderna, o Maquiavel e outros pensadores vão tratar de delimitar isso, falar assim, olha, o Estado não é de competência da igreja, tá? A igreja vai cuidar das questões espirituais, né? Vamos deixar isso bem claro. Então, vamos haver essa separação aqui, né? O poder temporal aqui do Estado cabe ao rei, né? Cabe a uma assembleia de homens, enfim, né? Cabe aos homens, né? E não ao Papa, tá? Então, uma separação, ele defendia uma separação entre o Estado e a igreja, tá? Por isso que esse é um dos motivos, né, que a sua obra e ele foi perseguido aí pela igreja, tá? Então, na Idade Moderna vai surgir uma ideia de uma nova ética, né, onde que a moral política ela seja superior à moral cristã, à ética cristã, naquela ideia de um governante bom, né, que o governante deve ser bom segundo, né, os costumes e as tradições, né, a moral cristã, né? O Maquiavel vai dizer que as ações aqui, né, o resultado da ação política, ele deve ser maior do que a moral. Ou seja, para mim obter um fim político, né, satisfatório, eu posso, às vezes, cometer algo que não seria considerado moralmente ético, segundo os costumes cristãos, né, para obter esse fim político. Então, para Maquiavel, nessa nova filosofia política, e outros pensadores vão seguir esse mesmo caminho, o que importa é o fim, né? O resultado da ação política. Tá? E mesmo que para obter esse resultado, eu não siga algo que seria moralmente correto, segundo os valores cristãos. Então, ele vai haver essa diferença aqui entre a moral, né, cristã, que pregava aqui que um governante deveria ser bom, né, deveria ter determinadas ali virtudes, né, mas que esse governante ele poderia passar por cima dessa moral para obter os fins políticos. É por isso que, mesmo Maquiavel nunca tendo dito literalmente a frase os fins justificam os meios, ao ler e interpretar sua obra, a gente chega a essa conclusão, de que os fins justificam os meios. Ou seja, o fim político da ação política, né, desde que seja para você manter o seu poder, manter o Estado ali, o que você conquistou, né, está justificado você cometer, às vezes, até crimes, prisões, né, matar, entrar em guerra contra o Estado, né, torturar para obter alguma informação que vai prejudicar o seu reino, enfim, né, você fugir dessa questão moralmente, né, ética ali, baseada nos valores cristãos. Tá? Então, aqui, mais uma vez, Maquiavel indo de encontro aí com as ideias da Igreja Católica, né? E por isso sendo perseguido aí por suas ideias. Então aqui, né, é um resumo do que eu comentei, do que estava ali no outro slide, né? Maquiavel é considerado fundador da ciência política, desvinculada da ética e da religião, tá? Uma política mais realista, uma política terrena, preocupada com as questões de Estado, tá? Sem, né, se preocupar aqui com as virtudes, né? Se um rei deveria ser, né, bom, justo, né? Que muitas vezes na Idade Média chegou para a gente nas novelas, às vezes de cavalaria, né? Aquela ideia ali de um rei, de um príncipe encantado bom, né? Enfim,
aquela ideia ilusória ali, né, que é baseada na visão cristã, tá? Aqui o Maquiavel ele trata, né, o ser político, né, do Estado desvinculado dessa ética, que ele pode sim, né, cometer questões ali que não sejam moralmente aceitas pela sociedade, desde que seja para atingir um fim justificável. Então, olha só, para construir suas ideias, Maquiavel se remete à antiguidade clássica, afirmando ser a história construída por ciclos que se repetem. Além disso, sua teoria política é característica da aproximação entre a história e as experiências reais de seu tempo, empírica, né? O empirismo, a gente depois vai comentar numa outra aula, também é uma corrente ali filosófica, né, mais voltada ali para o cientificismo, que é por meio dos experimentos, né? Por meio dos experimentos você chegar à conclusão de algo, tá? Então Maquiavel ele também era um historiador, então ele recorre a acontecimentos da antiguidade, da Idade Média, né? E ele vai avaliar que de tempos em tempos os acontecimentos ali se repetiam. Então, por meio dessas mostras, desses exemplos, que ele vai construindo ali a sua obra de como o príncipe deve se comportar para manter o poder. Então, ele pega exemplos da história, né, para mostrar, fala assim, olha, a história está mostrando da forma que vai acontecer, né, da forma que já aconteceu. Então, você deve agir de tal forma para preservar o seu poder, né, não cometer os mesmos erros do passado. Então, ele vai observar governantes, né, de seu tempo, diplomatas, conselheiros, né, o César Borgia, né, que faz parte ali da família dos Borgias, que era rivais ali dos Médici, né? A Europa caracterizada por conflitos e pilhagens constantes. Então, isso daqui também vai influenciar uma autoridade, né, maior do rei, né, do príncipe, defendida aí por Maquiavel. Por isso que muitos vão dizer que Maquiavel é o primeiro teórico do absolutismo, que ele vai defender que o príncipe precisa ter amplos poderes, né, para manter o seu Estado, tá? E nos fatos históricos, né, a propensão do homem à maldade e benefício próprio, né? Então o homem está sempre buscando aí, né, coisas no seu benefício próprio, né? Aquela ideia lá da pleonexia, né, do Platão, né, de busca ali pelo poder. Então o príncipe ele deve estar preparado para essas questões, né, e enfrentá-las, né, de frente com todas as armas, né, que ele tiver disponível. Então qual que é o objetivo aí, né, da obra? Unificar a Itália enfraquecida, né? Por isso que ele é tido aí também como um dos teóricos do absolutismo, né? Porque um rei com poder absoluto precisa ter um Estado, né, unificado, tá? E a Itália naquele momento estava totalmente ali enfraquecida, né? Porque a gente viu, né, as divisões, né, da Itália ali, cada território governado por uma família, governado ali por uma nação, tá? A manutenção do poder, né? Então, além de atingir, né, o poder, conquistar esse poder, aprender a manter o poder, que é mais difícil. E a separação do Estado e da Igreja, tá? Porque se o príncipe ele estiver vinculado a essa questão da moral cristã, ele não vai fazer tudo aquilo que é necessário para a preservação do Estado, né? Então, às vezes, a moral cristã diz que não pode matar, né? Enfim, né? Tá lá nos 10 mandamentos. Aí o príncipe ele, né, não vai matar aqueles que estão ameaçando, né, o seu poder, né? Então ele estaria mostrando um sinal de fraqueza, por exemplo, tá? Então deveria ter essa separação do Estado ali da Igreja, tá? Para que ele conseguisse atingir os seus objetivos, né, na sua concretude. Lembrando que tudo isso daqui é ideia, né, de Maquiavel, tá? É o pensamento de Maquiavel, a gente concordando ou não.
E ele vai, né, dizer que entre as características, né, de um governante, ele deveria ter, né, a virtude e a fortuna, né? Trabalhar com esses dois conceitos, né, de virtude e fortuna. A virtude, ainda que não seja no mesmo significado de virtude, né, a gente ainda pode trabalhar dessa forma para fins didáticos, né, para ficar mais fácil, tá? O entendimento. Então vamos associar virtude à virtude. Na apostila eu trago essa distinção aí para vocês, tá? Recomendo que vocês leiam. E fortuna, a sorte, né? Ao acaso. Então, o príncipe ele deve, né, ter a virtude de que é a capacidade do governante de promover alterações na realidade política existente, né? Ou seja, é o comportamento, é como que o príncipe ele vai agir diante de determinadas situações, tá? E a fortuna trata-se aí, né, do acaso, da sorte, aquilo que o príncipe ele não consegue, né, controlar. Por exemplo, a cheia de um rio, né, destruiu uma ponte. Isso foi um acaso, né? Não coube ali da competência, né, do príncipe a chuva que destruiu a ponte. Mas vai caber da competência do príncipe, né, a sua aplicação aqui da virtude, né? Como que ele vai agir, né, para lidar com essa situação? Ele vai construir outra ponte, ele vai deixar para lá, vai construir um outro caminho. As pontes todo ano é destruída pelas chuvas, então o que que eu vou fazer? Eu vou continuar insistindo nesse caminho? Não. Então é como o príncipe deve se comportar diante, né, da fortuna, tá? Que é o acaso. Então, olha, então, virtude, baseado no conceito grego de força, valor, qualidade, um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações na realidade política existente, longe da ideia de bondade, né, cristã. Ou seja, né, você tem que mostrar força muitas vezes, né, ao ser um governante. Tá? Imagina você é gerente de uma empresa, tá? E a sua empresa ela está com déficits, né? Está tendo prejuízos ali. Você, né, tem que mostrar força para demitir funcionários. Por mais que ninguém goste, eu acho que ninguém gosta de demitir ninguém, né? Eu nunca tive essa experiência, espero nunca ter, né? Você mandar uma pessoa embora. Mas, né, para salvar a empresa, você, né, deve demitir. Senão, com o passar de alguns meses ali, a empresa quebra, aí é que não vai, né, sobrar emprego para ninguém. Tá? Então, isso é a aplicação da virtude. Tá? E a fortuna aqui, já pegando o gancho aí da empresa, é aquela situação de acaso, né? De sorte que ninguém esperava. Vamos colocar aí o coronavírus, né? Que precisou fechar, né, várias empresas aí, diminuir produção, enfim. Então, isso causou um prejuízo por conta do coronavírus, que não era algo que um gerente podia controlar, né, ou das decisões ali do governo, né, ele teve esse prejuízo, então ele teve que tomar determinadas atitudes, de mandar algumas pessoas, né, embora, tá? Digamos, né, dessa forma para ficar mais fácil o entendimento. E, né, como eu tinha, né, falado com vocês no início, né, que ele traz elementos ali da selva, né, para explicar o comportamento aí dos governantes, né, a virtude, né, a virtude, ela é uma temperança entre a força, né, de um leão e a astúcia, né, de uma raposa. Então, o rei ele precisa ser forte no momento, né, de demonstrar força e precisa, né, também ser esperto, né, pensar com a sua própria cabeça e não ficar escutando somente, né, os conselheiros ali, que fica, né, fuxicando a cabeça dele ali, muitas vezes confundindo ele. Tá? Então, ele usa esse exemplo aí da raposa e do leão, né, como forma de demonstrar a virtude do príncipe. Tem um capítulo do seu livro que é esse título aí, ó, é melhor ser temido ou amado? Exatamente com esse ponto de interrogação aí, tá? Então é uma pergunta, é melhor ser temido ou amado? Aí ele começa, né, a sua discussão e ele fala que seria muito bom se
o príncipe ele pudesse, né, ser amado nos momentos ali, né, de ser amado, ou, né, e temido nos momentos que deveria ser temido, mas que as duas coisas, né, seria impossível, porque se ele fosse movido demais ali, né, pelo amor, aquilo ali tornaria ele, né, fraco e suscetível né, mais volúvel ali, né, mais suscetível a perder o poder. Então ele vai dizer que entre um ou outro, entre ser amado ou temido, né, já que não tem como ser os dois, para Maquiavel não tem como ser os dois, tá? Ele prefere que o príncipe seja temido, tá? Mas, né, temido não ao ponto de se tornar um ditador, um tirano, tá? Porque isso daí vai gerar revolta se ele chegar a se tornar um tirano. Vide o que aconteceu, né, lá na Revolução Francesa, né? Nem na época de Maquiavel era, mas que quando o rei ali, né, o Luís XVI, né, Luís VIII, não lembro qual era o rei francês no momento, ele, né, abusando ali da sua autoridade, se tornando tirano, as pessoas morrendo ali de fome ali, né, ele foi derrubado, né, do poder, porque ele se tornou um tirano. Então, o rei ele deve ser temido, mas, né, não deve ser odiado, tá? Então, é muito mais seguro ser temido do que amado, tá? Esse é o resultado para Maquiavel, tá? Ainda aí, né, defendendo alguns pontos, né, do que a gente já trabalhou, o pensamento de Maquiavel se destaca devido a alguns pontos importantes, né? A proposta de uma nova abordagem política, né, ou seja, essa abordagem política aí separada, né, da moral cristã, da ética cristã, né, baseada aí nos fins políticos, a constatação da propensão do homem ao mal, ao erro, né, os interesses próprios aí da corrupção, né, então ele mostra isso na sua obra, né, e o rei ele deve ser forte ali para contornar isso, né, para evitar, né, que esse mal se propague na sociedade. A proposta de um utilitarismo desvinculado da ética e voltado para a eficácia política. Então, mais uma vez aqui, aquela separação, né, da ética cristã, da Idade Média, da Antiguidade, para a nova ética, a nova moral política ali. Tá? Ou seja, a eficácia da política acima, né, da ética, acima da moral. E a rejeição à estrutura ética cristã e uma proposta de secularização política, né? Ou seja, um Estado laico. Né? Ele defendia um Estado laico. E o Maquiavel, né, ele nem sempre defendeu um poder, né, mais absoluto ali nas mãos do príncipe. Ele, né, já defendeu aí a república. No seu livro aqui, comentários sobre a primeira década de Tito Livre. Então, o Maquiavel ele já teve ideias ali republicanas. Só que esses livros vieram antes do Príncipe. Né? O Príncipe ele vem depois. Tá? Se eu não me engano, é a sua última obra. E a ideia, né, do absolutismo ali, do príncipe, né, ter esse poder forte, né, para se manter no poder, para governar e gerenciar, né, os seus súditos ali, vem exatamente do contexto histórico em que ele está escrevendo o Príncipe, né, que é esse contexto aí de conflitos na Itália, né, de várias disputas políticas, né, de ameaças ali territoriais, brigas entre as famílias, e então ele, né, vai dizer que um rei só, um estado forte ali, vai ser melhor para unificar a Itália do que, né, uma república onde que cada um, né, teria a sua participação e a Itália toda fragmentada e iria continuar, né, na confusão em que estava. Tá? Então, o Maquiavel, nessa obra aqui, ele desenvolve suas ideias sobre democracia, o que desmente a ideia de defesa sobre o absolutismo. Tá? Critica a corrupção, defesa das leis e defesa da república.
tá? Só que é esse caso aí que eu comentei com vocês. Eu só trouxe porque pode ser que em algum momento isso caia, né, no Enem. Porque o Príncipe é a sua principal obra, mas ela é muito destrinchada. Então pode ser que o Enem cobre Maquiavel de uma outra forma, né? De uma forma em que ele já tenha defendido a República. Bom, agora nós vamos começar a falar, né, dos contratualistas, né, já gastamos aí bastante tempo aí da aula, vou tentar ser mais sucinto, que é o Hobbes, Locke e Rousseau, que também, né, vocês já estudaram com certeza, tá bom? O Hobbes, né, e o Locke são filósofos aí em inglês, eles viveram ali, né, no período da Guerra Civil em inglês, tá? E ambos vão defender, né, assim como Rousseau também, a ideia de um contrato, né, entre a sociedade civil e o seu governante. Tá? Mas cada um deles vai definir o papel, né, que esse Estado, esse governante, deve, né, assumir ali, né, para manter uma organização na sociedade. O Hobbes, sim, é um teórico do absolutismo, tá? Ele vai dizer, né, com todas as letras ali na sua obra, que precisaria, né, de um governo forte, um governo absoluto, para, né, proporcionar segurança para as outras pessoas, tá? Então, ele trata, né, no seu livro Leviatã, o rei como uma figura mitológica, né, uma figura mitológica de extremo poder, tá, que é descrita na Bíblia, é retratada aí na Antiguidade Clássica, né, como uma figura muito poderosa, às vezes um polvo, às vezes uma serpente marinha, né, mas de extremo poder. Então, o Leviatã, né, na sociedade civil aqui, para o Hobbes, seria o rei, essa figura aqui de, né, absoluto poder. Então, o rei pode ver que na capa desse livro, né, do Leviatã, ele tem aqui algumas escamas, né, a cabeça do rei aqui, mas o corpo parece que de uma serpente, né, com escamas de um peixe, enfim, né, mostrando o rei como Leviatã. Esse, né, com um poder absoluto. Os contratualistas, eles vão ter a ideia, né, de um direito natural, né, de um estado de natureza anterior à sociedade, né, de como os homens viviam, né, anteriormente aí à formação da sociedade civil. Tá? Para Hobbes, né, no direito, no estado de natureza, né, os homens eles chamavam ali, né, o direito de natureza, o que os autores geralmente chamam justiça natural. É a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação de sua natureza. Tá? Então, para Hobbes, no estado de natureza, o homem ele pode utilizar, né, dos meios que quiser e que tiver para preservar a sua natureza. Tá? E isso inclui, né, para obter o que ele desejar também. Tá? Por isso que o Hobbes vai dizer que no estado de natureza é um estado onde que os homens estão em constante conflito. Né? Porque se um homem quer determinado pedaço de terra, isso dá direito ao outro a também querer aquele pedaço de terra. E se duas pessoas ou mais, né, querem o mesmo pedaço de terra, como que eles vão resolver esse conflito? Vão resolver esse conflito por meio, né, de guerras, por meio de brigas, né, de discussões, tá? Tudo isso que vai provocar uma desordem. Então, para Hobbes, né, o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos. Tá? Assim nasce a teoria de que o homem deve renunciar ao seu estado natural e submeter a um acordo comum civil sobre a proteção do Estado, o poder soberano. Então, somente a partir do momento em que esses homens eles abdicam, né, do seu estado, né, de natureza e assinam, entre aspas, um contrato, né, entregam parte dos seus direitos ao soberano, é que eles vão viver em segurança.
porque aí, a partir desse momento, não vai ser mais as duas pessoas ali que vão resolver o seu conflito. Quem vai resolver vai ser o soberano, vai ser o rei. Tá? Então, né, a partir dessa ideia, desse conceito de que os homens, por natureza, né, são maus, estão em constante conflito, é que é necessário ter um poder forte, um poder absoluto para, né, proporcionar uma segurança na sociedade. Aqui também, né, nós não temos a frase, né, o homem é o lobo do homem, né, literalmente, né, das palavras de Hobbes, mas, né, da sua obra a gente interpreta dessa forma, né, assim como aqui o estado de guerra de todos contra todos. Então, o homo homini lupus, né, o homem é o lobo do homem, tá? O homem no seu estado de natureza vive em constante guerra, em constante conflito. E isso está muito relacionado ao contexto histórico em que o Hobbes escreve, né, o contexto ali da Guerra Civil, né, inglesa, onde que estava tendo toda uma desordem. Então ele vai dizer que precisaria de um governante forte. Então, olha, o medo da morte violenta leva os indivíduos a fundarem o Estado. Tá? Se a gente continuasse no nosso estado de natureza, né, viveríamos em guerra, viveríamos morrendo, né, matando aí. Então, né, leva à formação do Estado com leis, né, com uma pessoa que aplicaria a justiça. Por meio de um contrato social, sempre quando a gente fala de contrato social, né, nós não estamos falando de que cada pessoa assinou, né, um documento ali, como um contrato de aluguel, não. Tá? A sua aceitação de estar ali, né, dentro da sociedade, você já nascer naquela sociedade ali. Tá? É algo meio fictício. Então, por meio de um contrato social, os indivíduos renunciam ao direito natural e transferem seu poder a um soberano. Este soberano será detentor de um poder absoluto e o Estado terá um monopólio da violência. Tá? Então, olha só, aqui os homens eles abdicam dos seus direitos naturais, tá? E transferem para o soberano, inclusive o direito à vida. Tá? O soberano, né, para Hobbes ali, ele tem o direito de tirar a vida, né, de algum súdito seu ali por algum motivo, né, se for para proporcionar a segurança do restante. Tá? Então, às vezes, tinha muito, né, as penas de morte, tá? Ou quem ameaçasse simplesmente, né, o poder do rei. Então, transferir, né, tipo assim, olha, eu privo, né, tiro a minha liberdade, entrego, né, para o soberano e dessa forma ele garante a minha segurança, né, garante que outra pessoa não vai invadir minha casa, não vai matar minha família, enfim. Esse seria o papel, né, do Estado. O Hobbes, ele critica Aristóteles, né, por esse julgar que o Estado é uma instituição natural, sendo o homem um animal político. O Aristóteles, a gente já comentou, né, que ele tratava o homem como um animal, né, político, né, propenso ali a viver, né, em sociedade, a fazer política. O Hobbes, ele diz que não, né, que a sociedade ela é construída, né, que o homem ali ele estaria na desordem total, né? Então é uma construção, né, artificial. Tá? Então, ele critica essa ideia de o homem ser um animal político por natureza. Então, lá, para Hobbes, o Estado é uma construção artificial que os indivíduos criam para preservar suas vidas. O homem é um animal essencialmente egoísta. O Estado tenta regulamentar esse egoísmo, tornando a convivência entre os indivíduos possível. Né? Ou seja, imagina uma sociedade, né, nós todos vivemos aqui sem leis, né, sem aplicação aí, sem a presença do Estado, né? Seria uma anarquia, né? A cada pessoa com o seu egoísmo ali, né, iria entrar em conflito com outros, né? Vi de vários conflitos aí de vizinhos. O Hobbes
ele vai dizer que essa construção aí do Estado, né, no contrato social, pode ser, né, um Estado governado por uma pessoa só, no caso de uma monarquia, ou pode ser também uma república, né, um parlamentarismo, tá, onde que várias pessoas ali, né, vão participar do poder também. Tá? Só que ele frisa que a monarquia é melhor, né? Quando uma só pessoa tem esse poder absoluto, né, para gerenciar tudo, porque ele vai dizer que quando, né, tem mais de uma pessoa, né, no poder ali, isso vai acabar, né, gerando conflitos, né, gerando conflitos de interesses, né, porque cada pessoa pensa de uma determinada forma, então não resolveria nada. E da mesma forma que as pessoas também não pudessem tirar esse governante. Por isso que o rei ele tinha poder absoluto, tá? Que as pessoas não gostam desse rei, vão juntar aqui, vão bater panela para tirar ele, tá? Não funcionava dessa forma, porque senão também não ia adiantar nada. Ah, não gostou, tira, não gostou, tira. Aí ia ficar, né, na bagunça ali do governo do estado também. Tá? Então, ele vai dizer que a monarquia, né, absolutista é a melhor forma de governo. Bom, segundo aí o John Locke, ele também acredita no estado de natureza, tá? Mas não como o Hobbes, né? Ele vai dizer que no estado de natureza os homens se assemelham a uma comunidade primitiva, mais harmônica, né? Mais paz e amor ali, tá? Então isso é uma diferença que ele traz, né, com relação ao Hobbes. Ele também viveu no momento ali da Guerra Civil inglesa, né? Onde estava tendo também vários outros conflitos, como conflitos religiosos também, tá? Entre os protestantes e os católicos. Ele nasce em 1632, né? Seu pai era um comerciante simpático ao parlamento. Depois, né, durante ali a Guerra Civil, o pai dele acaba sendo ali capitão ali das tropas do parlamento. Vai estudar medicina em Oxford, se tornou médico particular, né, de um lorde aí, que era político liberal, e isso poderia, né, às vezes ter influenciado muito o seu pensamento. Foi acusado aí de envolvimento em conspiração e refugiou-se na Holanda por um determinado tempo, onde escreveu, né, diversos livros. Além de defensor da liberdade, é fundador do empirismo. Mais uma vez aqui, né, essa corrente científica aqui do empirismo, tá? Então, John Locke, além de um cientista político, ele também, né, é um cientista natural, tá? Mas a parte do empirismo nós vamos falar, né, de Locke depois. As suas principais obras a Carta sobre a Tolerância, exatamente por conta dos conflitos religiosos que estavam acontecendo ali na Inglaterra, né, no período em que ele vivenciou. Tá? Então, ele vai, né, escrever sobre essa questão da tolerância religiosa. Os 2 tratados sobre o governo, né, nesses 2 tratados aí ele vai, né, dizer muito sobre a questão ali do contrato social, né, da formação de um governo, o ensaio acerca do entendimento humano e os pensamentos sobre a educação. O John Locke ele também vai dizer que toda criança é uma tábula rasa, né, capaz, né, de aprender, né? Então todo mundo tem capacidade de aprender, de fazer uso ali, né, da sua razão para aprender, né? Então o que você escrever, né, na tábula rasa ali da criança, né, ela vai aprender. Tá? Então, se você ensina maldade, ela vai ser mal. Se você ensina, né, comportamentos bons, ela vai ter um comportamento, né, bom. Então, Locke é considerado o pai do liberalismo, né? Os 2 seus tratados vão sustentar, né, a implantação da monarquia parlamentarista na Inglaterra. E depois, né,
vai influenciar aí a Constituição dos Estados Unidos e influenciar também, né, os iluministas franceses. Então, ele é um precursor do iluminismo, né, o John Locke. Então, ele tem uma importância muito grande aí, né, para a história aí, né, do liberalismo, né, das democracias, né, das liberdades. Tá? A monarquia parlamentarista, né, que existe até hoje na Inglaterra, onde que o rei ele é apenas essa figura ilustrativa. Ele vai criticar a teoria do direito divino de Hobbes, né, de que o governante ele é escolhido ali, né, por Deus, ele é um representante ali divino, né, de que as pessoas não podem tirar, né, esse governante do poder, porque o John Locke ele vai dizer que as pessoas podem sim tirar o governante do poder. Tá? Ele defende que o Estado deve ser regido pelas leis da natureza e pelas leis, né, civis. Tá? Aqui o que eu tinha comentado com vocês, que ele diferencia o estado de natureza de Hobbes. Né? Para Hobbes, o estado de natureza mostra a essência maligna, né, do ser humano, né? O ser humano é mau. E para Locke, né, haveria um estado ali de harmonia, né, de paz. O objetivo, então, desses homens de se integrarem à sociedade é que o Estado pudesse, né, garantir e resolver determinados conflitos que eventualmente pudessem ter ali, né, enquanto eles estavam no seu estado de natureza. Tá? Então, todos os homens no seu estado de natureza têm direitos individuais, naturais, inalienáveis, né? Ou seja, que não podem ser retirados deles, como o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Tá? E esses direitos devem ser garantidos, né, pelo Estado. Tá? Então, a partir do momento em que você incorpora numa sociedade, né, civil, numa sociedade política, né, você não abdica de nenhum desses, né, direitos que você tem, que são naturais. Mas quem passa, né, a administrar, a cuidar desses direitos, vai ser o Estado. Tá? Então, não é você mesmo manter esses direitos aí, não. É o Estado que deve assegurar. Por quê? O direito seu à vida, por exemplo, né, não pode interferir no direito, o seu direito de liberdade, desculpa, seu direito de liberdade não pode interferir, por exemplo, no direito à vida de outra pessoa. Então, quem vai intermediar esses conflitos será o Estado. Tá? Então, defende aí o individualismo liberal, a permanência de um governo dependia da aprovação do povo. Tá? Então, aqui entra a diferença, né, de Hobbes, né, a crítica à teoria do direito divino de Hobbes. Porque o John Locke ele vai dizer, se o governante não estiver assegurando os direitos naturais, né, dos homens, ele pode e deve ser, né, destituído ali do poder. Né? Tem um trecho da Constituição americana que fala disso, que as pessoas, né, vão pegar em armas ali se o governante, né, não garantir, né, se o Estado não garantir esses direitos inalienáveis aí a todos os homens. Tá? Então, o John Locke ele é um revolucionário. Ele fala, olha, né, nós vamos, né, tirar você do poder se você não agir, né, da forma com que nós te escolhemos. Tá? Isso também vai servir para influenciar, né, a Revolução Francesa, né, porque o governante, né, da Revolução Francesa não estava assegurando os direitos, né, naturais, né, daquela população, né, da burguesia, dos camponeses, e eles acabaram, então, falando assim, não, nós temos, então, o direito de tirá-lo do poder, né? Corta-se a cabeça. Separação da religião e do Estado, tá? Ele também defendia isso, assim como Maquiavel. A divisão aí dos três poderes, tá? Assim como Montesquieu também, só que Montesquieu fala, né, de uma independência dos três poderes. O Locke ele já fala que o legislativo tem um poder, né, mais importante, né, do que os outros. Tá? E ele vai defender a escravidão de prisioneiros, né, de guerra.
Os direitos naturais de todos os homens são a propriedade, né, o direito à vida e o direito à liberdade. Então, só para ficar, né, claro aqui, qual que é a ideia, né, de John Locke? Os homens, no seu estado de natureza, têm direitos inalienáveis, que são esses daqui. Tá? Eles, né, vão assinar um contrato, né, social, vão se integrar à sociedade, né, para que o Estado possa garantir, né, esses direitos inalienáveis a todos os homens. Se o Estado não cumprir esse direito, né, não assegurar esses direitos, ele, né, pode ser tirado do poder, né, o governante pode ser tirado do poder e colocado outro. O Rousseau, né, já vem depois aí, né, do Locke, depois do Hobbes, e ele tem uma visão mais próxima de Locke, né, porque ele é um iluminista, né, bem diferente aí, né, do Hobbes. Ele vai dizer que o homem, por natureza, é bom. O Hobbes diz que o homem, por natureza, é mau, né, e que é a sociedade que vai corromper, né, os homens. Então, ele nasce em Genebra, né, Suíça. Ele é conhecido como o primeiro filósofo do romantismo por seu contrato social, em que afirma que o ser humano é inatamente bom, ou seja, ele é por natureza bom, e tem seu comportamento corrompido pela sociedade. Além de ser escritor e filósofo, ele produziu peças, poesia, música e uma das mais notáveis, né, literaturas aí da Europa, né, das mais notáveis literaturas europeias. Então, o principal aqui é o contrato social, tá? Onde que esses homens aí, a partir do momento em que eles, né, são corrompidos pela propriedade privada, ele vai ser um crítico da propriedade privada, né? Então, nós temos aí um comunista bem antes aí de Karl Marx. Isso vai gerar as desigualdades da sociedade. E frente a essas desigualdades, precisa haver um contrato justo, né, entre o povo, né, a maioria do povo ali, né, e o Estado, que o Estado assegure, né, determinados direitos a essa população. Aqui nós temos aí as principais obras, né, dele, sendo o contrato social, né, de longe aí a mais famosa, tá? No seu discurso, né, sobre as ciências e as artes, é onde que ele vai, né, dizer que o homem, né, é por natureza bom, né, no seu estado de natureza. Né? Então ele vai seguir ali as suas paixões, né, comer, beber, relações sexuais, né, o tido ali do bom selvagem, né, muitos vão, na verdade ele vai até inspirar isso daqui nos indígenas americanos, tá? No chamado no bom selvagem, né? No estado de natureza ali. Então ele vai, né, ignorar os vícios, né? Os vícios eles vão surgir a partir do momento em que o homem está inserido ali, né, na sociedade, na civilização. Então ele trata o homem bom, mas a civilização, né, ele trata como mal, né? Só que o homem já integrou a sociedade. Então, ele não defende a volta do homem ao seu estado de natureza. Mas, não, já que está todo mundo aqui integrado à sociedade, cabe a gente definir um método, uma forma para que possamos vivenciar, né, viver em harmonia. Aí surge a sua ideia do contrato social. Então, na civilização, né, não é uma coisa boa. Né? Há um abandono da vida racional e a sociedade é um composto com vida própria. Aquilo, né, que Durkheim, né, já trabalhou de fato social, né, que a ideia de um indivíduo ela é muito fraca frente às instituições, né, os fatos sociais são mais fortes, né, do que o indivíduo, ou que Marx também já chamou, né, chamava de superestrutura, né, que é maior do que a infraestrutura, né? No seu discurso aqui, né, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, né, é onde que ele busca, falando que a propriedade privada é o início ali, né, de toda desigualdade, de todo o mal, né, da sociedade, tá?
Então, olha lá, surgimento da propriedade privada, passo fundamental para a corrupção do homem. Tá? É nesse momento que vai começar a surgir a divisão social entre ricos e pobres, né? Porque a ideia de propriedade privada, né, de acúmulo ali, vai dizer, olha, eu tenho mais posse, tenho mais capital, eu sou rico, você que não tem é pobre. Né? E aí isso vai se instalar aí num estado de guerra. Né? Muitas pessoas, né, querendo obter essas posses, né? Essa propriedade privada. Então, muitas vezes invade territórios, roubam. Né? Então, essa divisão, né, esse surgimento desse conceito de propriedade privada é que teria gerado aí, né, todo o mal na sociedade. E surge, né, um contrato injusto e enganoso. Por isso que ele vai defender a ideia, né, de um contrato, né, justo, onde que o povo, né, escolhesse, né, os seus governantes, né, de forma ali mais, né, justa, e não que fosse definido por quem tivesse mais posses ou não. Tá? Isso seria um contrato injusto. E isso, ao longo da história, foi dessa forma. Né? Quem tinha mais posses tinha, né, o poder político. Quem tinha menos posse, né, viveria ali, né, na submissão. Então, é uma ideia de contrato injusto. Tá? E aí aqui fica bem claro, né, dessa forma com que a propriedade privada, né, provoca esse mal, corrompe, né, o ser humano. Ó. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Né? Então, olha só, a sociedade civil ela é formada ali, né, pela propriedade privada, né, que gerou todo esse mal. Ele vai falar que o correto seria quando as pessoas, né, a primeira pessoa que cercou o terreno ali e falou isso é meu, as outras tivessem falado não, isso não é seu, isso é nosso, né, e não tivessem aceitado. Mas aí elas aceitaram que aquilo era dela e cada um começou a cercar o seu pedaço de terra e, né, gerou toda essa distinção aí entre homens privilegiados e não privilegiados, né? Fazendo referência ao contexto aí da sociedade em que ele viveu, né? Na sociedade francesa, né? Onde que o terceiro estado ali era explorado, tá? Então a ideia de um contrato injusto. Então ele vai defender a ideia de um contrato social justo, tá? Então surge, né, quando o homem não tinha mais capacidade de subsistência individual, né, tem por objetivo a defesa dos direitos e dos interesses públicos, né, ou seja, toda a população. Então, nesse contrato social, o homem perde a sua liberdade individual e o direito ilimitado, né, que ele possui no seu estado de natureza, mas ele ganha a liberdade civil e a propriedade. Tá? No contrato social, ele busca garantir a liberdade ali do homem, tá? Que passa a obedecer uma lei escrita. Então, o Rousseau ele vai defender um governo constitucional, tá? Onde que haveria uma constituição que serviria para todas as pessoas. Né? Todas as pessoas estariam submetidas a estas leis, né? E não haveria distinção em pessoas que estivessem acima das leis por conta de suas posses. Tá? Então, no contrato social de Rousseau, independente das suas posses, há uma igualdade jurídica. Né? Todos os homens estão submetidos a uma Constituição. Tá? Então, ele defende a um governo constitucionalista. Tá? E baseado aí na vontade geral. Né? Ele é um defensor da democracia. Né? Então, ou seja, a vontade da maioria, né, é que vai prevalecer, né, frente às decisões, frente à escolha dos governantes, tá? E não como governantes escolhidos aí, né, pelo direito divino. Então, olha lá, a vontade geral é aquela que tem por objetivo a busca pela satisfação do interesse público, que isso pode ser traduzido, né, numa democracia. Como o soberano é o povo, a sociedade civil, o corpo político, não deve ser separado aí, né, dos seus membros. Então, não deve haver separação. Todos fazem parte desse mesmo,
né, corpo político, independente das suas posses, repito. Né? Então, a Constituição serve para, né, abranger todo o corpo político, toda a sociedade civil. Bom, aqui para finalizar, né, uma frase do Rousseau, mas a gente, né, conseguiu dar conta, estourando aí, né, bastante o tempo, mas vocês vão dando aí uma pausa aí, né, retorna o vídeo várias vezes aí para pegar algumas questões. Se alguma questão não ficou bem explicada devido à correria, por ser um tema muito extenso, né, mais uma vez eu repito, ficarei muito satisfeito em tirar qualquer dúvida, né, que vocês puderem ter, né, tiverem sobre a matéria aí, né, e que a gente possa ampliar essa discussão aí, né, fora desse espaço aqui da videoaula. Então, uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Tá? Então, repito, Rousseau era um crítico aí da propriedade privada, né, causadora de todos os males da sociedade. E, para não deixar passar em branco, as atividades aí, né, para vocês estarem resolvendo, e estou disponibilizando também um vídeo com a correção delas. Primeiro vocês fazem, né, e depois conferem a correção. Muito obrigado pela atenção dos senhores, das senhoritas, das senhoras, né? E muito obrigado. Até a próxima aula, que nós vamos falar sobre cultura, né, na nossa aula de sociologia.